O objetivo da aula de hoje é estudar o modelo Mendel-Fleming. O modelo Mendel-Fleming é uma versão do modelo keynesiano básico que surge na década de 1960 a partir dos estudos do economista canadense Robert Mundell, que foi Nobel de Economia depois, posteriormente, em 1999, e o economista britânico Marcus Fleming. Então, o modelo se baseia basicamente na hipótese de um mercado de capital e um mercado de bens perfeitamente integrados à economia mundial e vai tentar explicar as flutuações de curto prazo a partir dos movimentos da taxa de câmbio. Então, essa é a variável fundamental na explicação tanto da determinação da renda de equilíbrio quanto nas flutuações que acontecem na economia. Então, como vimos na aula passada, quando a gente considera um balanço de pagamentos com mobilidade perfeita de capital, então estamos pensando em uma economia que é pequena em termos do mercado mundial de capitais e se assume que a taxa de juros vai ser igual à taxa de juros internacional. Então, é um país basicamente tomador de taxa de juros. Tá? Se além da hipótese de taxa de juros igual à taxa de juros internacional, consideramos o tipo de regime cambial que esse país adota, vamos a ter então o modelo Mendel-Fleming. Então, quando a BP é horizontal no nível de taxa de juros internacional, a gente teria superávit do balanço de pagamento via movimento de capitais quando a taxa de juros doméstica está acima da taxa de juros internacional. Por quê? Porque teríamos uma entrada massiva de capitais e, por outro lado, teríamos déficit nos pontos abaixo da linha de equilíbrio, né? Da linha BP, que, como podemos lembrar, é uma relação que está mostrando diferentes combinações de taxa de juros e de renda que equilibram o balanço de pagamento. Mas neste caso de perfeita mobilidade de capital, vamos a ter uma única taxa de juros que promove esse equilíbrio. Então, vamos analisar as diferentes políticas, né, públicas que podemos ter nessa economia aberta quando a mobilidade é perfeita de capitais e vamos a começar com o câmbio flutuante. Então, como a gente viu, a IS agora, além de considerar dentro da demanda agregada o consumo, o investimento e o gasto público, vai também considerar o saldo da balança comercial, ou seja, a diferença entre exportações e importações. Como vimos também, a LM não vai ter modificação, vai depender basicamente da demanda doméstica por moeda doméstica e da oferta de moeda, que é uma oferta determinada pelo Banco Central. Agora, na BP, estamos considerando que a taxa de juros doméstica é igual à taxa de juros internacional. Então, não temos nenhuma possibilidade de diferencial entre as taxas de juros, pelo menos em um período de tempo curto. Outra coisa importante neste modelo é que quando consideramos a taxa de juros doméstica igual à taxa de juros internacional, o investimento passa também a depender dessa taxa de juros que agora é dada pelos mercados internacionais de capital, dado que existe uma mobilidade perfeita nesse país. Vamos adotar primeiro, então, um regime de câmbio flutuante, e isso é importante porque a taxa de câmbio então vai se ajustar para equilibrar o mercado de divisas ante qualquer tipo de política, seja fiscal ou seja monetária, no caso de esse país. Então, o princípio básico desse modelo que vamos adotar é que o mercado de divisas é do tipo de concorrência perfeita, sem intervenção do Banco Central. Então, a primeira análise que vamos a fazer é de uma política monetária, lembrando, com câmbio flexível. Então, o que aconteceria nesse tipo de mercados?
Então, o primeiro movimento que a gente vai perceber é um deslocamento da LM, tá? Então, partimos de um ponto de equilíbrio inicial aqui, em que a LM1 e a IS1 se intersectam no nível de equilíbrio, né, de balanço de pagamentos, com uma determinada taxa de juros que é exógena, dada no mercado internacional. Então, depois da política monetária expansionista, vamos a ter a passagem da LM para a LM2. O que acontece nesse ponto? Nesse ponto, a gente teria, num princípio, tá? Se considerarmos uma primeira interseção aqui com a IS original, isso faria com que a taxa de juros doméstica tendesse a diminuir em relação à taxa de juros internacional. Isso faria com que exista uma demanda muito forte por moeda estrangeira. Por quê? Porque os capitais, tanto nacionais quanto estrangeiros, teriam um incentivo para sair do nosso país, que está no curto prazo com essa taxa de juros mais baixa, e migrar para outros países que mantêm a taxa de juros no nível internacional. Esse aumento da demanda por moeda estrangeira vai provocar uma desvalorização da moeda nacional. E essa desvalorização da moeda nacional, como a gente sabe, vai provocar uma melhora da competitividade das exportações, tá? Então, se desvaloriza a moeda doméstica, dado que aumenta a taxa de câmbio, porque pelo aumento da demanda por moeda estrangeira, isso provoca um deslocamento à direita da IS. Por quê? Porque melhora o saldo comercial. Então, deslocamos a IS até o ponto de equilíbrio aqui, com a segunda LM, e podemos perceber que a taxa de câmbio vai se desvalorizar até que ponto? Até o ponto de equilíbrio das duas relações IS e LM com o nível de taxa de juros internacional, ou seja, na linha de balanço de pagamentos original que não foi modificada. Então, nesse ponto, vai cessar a pressão pela desvalorização da moeda doméstica e podemos perceber que a política monetária, neste caso, no caso de um país pequeno, com perfeita mobilidade de capital e câmbio flexível, é plenamente eficaz. O que acontece com a política fiscal, quando o câmbio é flexível? Então, vamos a supor que estamos novamente em um equilíbrio inicial, onde se intersectam a IS, a LM e a BP, e o governo decide promover um aumento do gasto público. Isso geraria, então, um deslocamento para a direita ou para cima da relação IS. O que acontece nesse ponto? Vejam que nesse ponto existe uma pressão alcista da taxa de juros doméstica. Isso vai fazer com que, na verdade, exista uma maior demanda por moeda doméstica, porque podemos pensar assim, vamos a ter um afluxo, uma entrada de capitais para aproveitar essa taxa de juros maior no nosso país. Isso valoriza a moeda doméstica, por quê? Porque temos entrada de divisas, entrada de dólares e, consequentemente, o que se valoriza é a demanda doméstica, a moeda doméstica que está sendo mais demandada para aproveitar essa oportunidade de maior taxa de juros. Tá? Isso gera uma queda da taxa de câmbio, ou seja, uma valorização da nossa moeda que vai fazer com que a competitividade das exportações diminua. Consequentemente, diminuindo as exportações, vamos a ter uma piora do saldo comercial, uma queda da demanda agregada, porque estão diminuindo as nossas exportações e aumentando as importações. Isso vai fazer com que a IS se desloque para a esquerda. E até que ponto essa IS vai ser deslocada? Na verdade, vai se deslocando até o ponto em que intercepta a LM anterior ao nível de taxa de juros internacional vigente naquele momento. Então, como vemos, quando o câmbio é flexível e temos mobilidade perfeita de capital, essa política fiscal tem um único efeito, é um efeito crowding out. Por quê? Porque expulsa a demanda externa, na medida em que
diminuem as exportações e aumentam as importações. E esse efeito crowding out se dá através do aumento do gasto público. Então, o único resultado que vamos a ter é uma variação na composição da demanda agregada, diminuindo o saldo comercial positivo, diminuindo as exportações, aumentando as importações, pelo aumento do gasto público. Em segundo lugar, podemos ver que acontece quando, em um país que tem perfeita mobilidade de capital, existe uma política monetária, mas agora pensando no regime de câmbio fixo. Então, a expansão monetária, como vimos, deslocaria a LM para a direita. Isso vai gerar uma pressão da taxa de juros internacional para baixo. Então, vejam só, a LM2 vai se intersectar com a IS1 em um ponto de taxa de juros que é menor que a taxa de juros de equilíbrio vigente no mercado mundial. Isso vai fazer com que exista uma pressão muito forte de demanda por divisas, por moedas estrangeiras. Por quê? Porque os capitais tendem a sair para os países estrangeiros que têm uma taxa de juros maior. E o Banco Central deve atender essa demanda por divisas. Por quê? Porque ele tem uma taxa de câmbio fixo para defender, ou seja, se o regime é de câmbio fixo, o Banco Central tem que intervir no mercado cambial para manter a paridade que ele deseja. Então, o que vai acontecer? Ele vai perder reservas, tem que vender moeda doméstica, moeda estrangeira. Isso vai fazer com que a IS se desloque novamente para a esquerda. Até que ponto vai se deslocar a LM? Até o ponto de restabelecimento do equilíbrio. Então, quando a política monetária acontece em um país que tem mobilidade perfeita de capital e um regime de câmbio fixo, a política monetária é plenamente inoperante, não tem efeito. Por último, podemos ver o que acontece quando, com mobilidade perfeita de capital e câmbio fixo, o governo implementa uma política fiscal expansionista. Então, lembrando, uma política fiscal expansionista significa um deslocamento da IS para a direita. Então, se partimos desse ponto inicial de equilíbrio, onde temos a IS1 interceptando a LM1 no ponto em que a taxa de juros é igual à taxa de juros internacional, vamos a deslocar a IS para a IS2. E vejam que o equilíbrio do mercado de bens com o mercado monetário se dá em um nível de taxa de juros que está acima da taxa de juros internacional. Nesse caso, na verdade, teríamos uma entrada de capitais, um superávit da balança de pagamento que se dá basicamente pelo movimento de capitais positivo entrando no nosso país. O que vai fazer o Banco Central, a autoridade monetária? Ele deve, na verdade, esterilizar essa entrada de divisas, deve adquirir essas divisas que estão entrando no nosso país. E isso vai fazer com que a LM se desloque para a direita, tá? Lembrando que se ele compra moeda estrangeira, essa compra de moeda estrangeira significa um aumento da oferta monetária no mercado, tá? Então, esse deslocamento da LM vai fazer com que o novo equilíbrio entre IS e LM e a BP dada, né, pela taxa de juros internacional aconteça em um nível de renda maior. Então, a política fiscal, na verdade, vai ser ampliada via política monetária quando temos regime de câmbio fixo. Isso vai gerar uma operação plena do multiplicador keynesiano, ou seja, não vamos a ter aquele efeito crowding out que a gente analisou na economia fechada, que mostrava que uma política fiscal expansionista via aumento da taxa de juros fazia com que o investimento diminua. Esse mesmo gráfico pode ser utilizado para analisar uma política de desvalorização cambial.
Tá? Uma política de desvalorização cambial trazeria um resultado similar. Por quê? Porque se existe uma política de desvalorização cambial, teríamos um deslocamento da IS, porque aumentam as exportações, dado que a desvalorização da taxa de câmbio gera um aumento da competitividade dos bens produzidos domesticamente. Tá? Então, teríamos novamente o deslocamento da IS e uma entrada, né? Se a gente está nesse ponto de equilíbrio entre a IS-2 e a LM1, uma entrada de divisas que aqui aconteceriam tanto pelo aumento das exportações como por uma pressão alcista da taxa de juros e a esterilização dessa entrada de divisas via aumento da oferta monetária pela compra das divisas que estão entrando faria com que a LM se desloque e o nível de renda seria maior com o mesmo nível de taxa de juros. Por que é importante o modelo Mandel-Fleming para uma pequena economia com mobilidade perfeita de capital? Porque ele mostra que existe uma trindade inconsistente. Por quê? Porque mostra claramente a impossibilidade de conciliar perfeita mobilidade de capital, adoção de um regime de câmbio fixo e política monetária independente. Então, o que está mostrando esse modelo é que se um país quer preservar a autonomia da política monetária, inserido em uma economia global, inserido perfeitamente nessa economia global, vai ter que optar por câmbio flexível. Ou, se ele quer manter esse câmbio fixo, vai ter que fazer um controle de capitais. Ou seja, um país pequeno, com mobilidade perfeita de capital, não tem autonomia de política monetária se ele decide optar por um regime de câmbio fixo. Espero que tenham aproveitado a aula desse modelo tão importante para a macroeconomia e nos vemos na próxima. Muito obrigada!